aqui, pronto. E agora eu vou compartilhar a tela. Eu já sabia, a gente vai perder uns pedaços, mas é só essa vez, porque na próxima eu já fico melhor. E deixa eu ver aqui, eu vou fazer assim. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Pronto, deu. Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo uma parte do slide, né? É isso? Não, ele inteiro. Ele inteiro. Ai, que bom, graças a Deus. Então, só eu que vejo uma parte. Tá. Então, ok. Então, vamos lá, né? Hoje são 4 encontros, né? Esse é o primeiro, eles vão ficar meio apertados, né, até o fim do ano, porque tem que ser 4, então a gente faz e é muito, muito bom. Então, nós vamos iniciar. Só para vocês terem em mente, né, assim, o tema geral que é do ano é mitologemas sobre a origem e natureza dos mitos humanos. E aí, dividido em quatro encontros. O de hoje é a aurora do mito, como tudo começou, né? E depois nós vamos ter esses outros 3, o mito familiar e mito da autoridade, a natureza primordial dos personagens míticos, o terceiro encontro, a jornada do herói, que talvez a Regina participe, ela ainda está vendo se ela vai participar ou não, e os arquétipos do inconsciente coletivo, mina de mitos, tá? O de hoje, então, é sobre a aurora do mito. O que eu tô, assim, qual que é a minha meta básica, né, hoje sobre esse subtema? Primeira coisa, realmente é o que eu já pedi a vocês, né, um estímulo para a gente pensar e sentir a respeito do que a gente vai estar olhando, né? Depois tentar voltar no tempo, e voltar muito no tempo, né? Porque para a gente procurar pensar quando é que começou essa vocação mítica humana, né? A gente tem que voltar muito no tempo, né? Muito mesmo. Então, esse é um convite. E, por fim, mostrar, né, o quanto que o mito é importante para a vida emocional e intelectual humana. Né? Por quê? Porque o mito sempre fala de coisas que são do ser humano como um todo. Então, assim, isso até porque ele sempre provém de arquétipos. Né? Então, vamos dizer assim, essa é a minha meta básica, né, ao a gente olhar esse subtema. Tudo bem? Qualquer coisa, tá? Se alguém quiser, pode mostrar o dedo assim, que quer falar algo, né? Mas a gente vai ter depois tempo aqui para falar. Muito bom. A aurora do mito, como tudo começou. A primeira coisa, né, aqui é a gente tentar checar qual dos homo, né? Qual homem, ou quais homens é que foram capazes de criar mitos, né? Porque a gente sabe que a gente tem inúmeros animais e até do gênero Homo que não mitificaram nada, eles não criaram, né, mitos. Então, basicamente, aqui a gente vê um caminho, e a gente vê que o gênero homo somos nós, né? Hominídeos, ele começa há cerca de 2,5 milhões, gente, 2,5 milhões de anos atrás. A gente tem uma vidazinha ridícula, humana, civilizada, de cerca de 7 mil e tantos anos. Então, pensem o que significa, né, a nossa linhagem, né? Então, a gente vê aqui, vejam que em cima a gente tem as datas de quando esses seres surgem e embaixo de quando eles desaparecem.
quando desaparecem, né? E aí a gente já pode até ver que há momentos em que eles estão juntos, né? Quer dizer, em que uma espécie encontra com a outra, ou coexiste com a outra, né? E aqui, aí você vem, né? E você vai vendo embaixo, né? Que os crânios e, portanto, os cérebros vão crescendo, tá certo? Então, basicamente, agora, como que a gente fica sabendo, né, qual deles ou quais deles é que tiveram produções míticas? Pelos achados arqueológicos, tá? Quer dizer, é a única chance que nós temos. E, nesse sentido, a gente sabe que... Vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Consegue? Sim, sim. Então aqui, vejam, essas duas espécies do gênero Homo que são as únicas, né, que efetivamente começaram o processo mítico, né? Agora, vejam que o Homo neanderthalis, ele é muito anterior a nós. Ele surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. E ele veio até 12 mil. O Homo sapiens surgiu cerca de 300 mil antes de Cristo. E a gente sabe hoje que o Homo sapiens e o Homo de Neanderthalis, eles cruzaram entre si. Então, assim, nós temos um pouco de DNA dos neandertales, tá? E justamente esses dois são os que têm os cérebros maiores, comparativamente ao seu corpo. E justamente são eles os que começam a mitificar, e nós vamos ver como. Isso é posto por quê? Porque para você produzir histórias, mitos, você precisa ter um cérebro muito avantajado, tá? Então, as duas espécies capazes de criar mitos são essas duas aqui, o Homo de Neanderthalis e o Homo sapiens, tá? Todos eles surgiram na África, mas nem todos ficaram o tempo todo lá, ok? Então, a nossa história começa aqui, ó, com esses dois aqui, tá? Nós somos esse aqui, tá? Muito bom. Vejam bem, o Homo sapiens, como nós, né, que é da nossa espécie, ele é também chamado Homo de Cro-Magnon, porque ele foi achado em Cro-Magnon. E vocês estão vendo aí essa imagem dele. Isso daí é feito por antropólogos forenses. Eles pegam o crânio, né? E eles preenchem esse crânio e montam, né? O que seria o tipo de rosto. E este é um deles. Ou seja, este ser é um parente direto de nós, tá? É um Homo sapiens cujo fóssil foi achado, tá? Eu acho legal a gente ter assim algum contato, né, com esse ser, porque eles estão muito atrás no tempo, mas eles têm a ver com a gente. Então, o Homo sapiens, que somos nós, né, ele é a única espécie primata bípede do gênero Homo que restou. Não há mais nenhum ser do gênero Homo que tenha restado vivo, né? Essa espécie, como a gente já viu lá, ela surgiu cerca de 300 mil anos antes de Cristo, e mais ou menos por volta de 50 mil anos é que ele, ao que parece, adquiriu o comportamento, entre aspas, né, moderno, que seria mais próximo, né, de nós, o que já é uma eternidade, de qualquer forma,
né? 50 mil anos. O cérebro dele é basicamente o nosso, tá? Isso se vê pela caixa craniana, é basicamente o nosso. Só que aí a gente pensa, puxa, né? Nós estamos aqui usando o Zoom, né? E é este cérebro. Ele tinha praticamente esse cérebro e, obviamente, que ele não usava o Zoom. Quer dizer, o que é que então fazia de diferença nisso? Eles não tinham uma construção prévia de conhecimentos complexos. Eles não tinham uma cultura nesse sentido, uma cultura de gerar conhecimentos como o ser humano começou a fazer, né? Exatamente com o mito, tá? Já já a gente vai ver isso, né? Quer dizer, até então existia uma vida animal com pouca intelectualidade, tá? Mas com o tempo a gente acabou chegando a níveis muito altos de produção de conhecimento complexo, ok? Aqui, só para vocês terem uma ideia das andanças, né, desse grupo. Primeiro, o ancestral comum do gênero Homo, que é o gênero dos hominídeos, né? Nós somos um tipo de hominídeo, mas o ancestral, ele é comum entre o gênero Homo e os chimpanzés. Chimpanzés, ok? Quer dizer, não é que a gente está tão perto, mas o chimpanzé, ele é o símio mais próximo do gênero Homo, né? A bióloga atesta, hein, Marisa? A bióloga atesta? Temos aqui uma bióloga que já me ensinou muito. Então, e aí eu queria mostrar a vocês, porque aí a gente tem o Homo habilis, é aquele homem que começa, homem não, perdão, é aquele homo que começa a produzir alguns arremedos de ferramentas, né? Mas nada muito longe daí, é muito precário ainda. O Homo erectus, ele foi o tipo que ele já começou a usar o fogo. Então, o Homo habilis, ele fica, todos nascem na África. O Homo habilis, ele fica na África, ele nasce e morre na África. O Homo erectus, né, ele vai migrar para a Ásia, tá? Vejam, eles não ficam só lá na África. Depois de um certo tempo, por uma questão de clima e tal, eles vão migrar, né? Então, o Homo erectus migra para a Ásia. O Homo de Neandertales, ele vai migrar para a Europa e é o mais bem adaptado a clima frio, tá? E, finalmente, o Homo sapiens, que somos nós, ele irá substituir na Ásia e na Europa o Homo erectus e o Homo de Neandertales. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ver o movimento, né, desse grupo que viemos a ser nós, né? Quer dizer, a gente foi ganhando espaços, a gente foi caminhando e, à medida em que a gente caminha fisicamente com os movimentos, o cérebro também caminha, ele vai vendo mais, ok? Então, muito bem, vamos seguir. O mito começa tentando resolver o tabu da morte. Aqui a gente começa a entrar, a gente deu um contexto, e a gente entra no tema básico central do nosso encontro, né? Por incrível que pareça, eu, quando entrei em contato com esse fato, que faz um certo tempo atrás, assim, não que eu tenha me surpreendido, mas foi uma coisa assim, um pouco, puxa, mas foi por aí, e aí depois a gente entende um pouco, né? O que acontece?
os primeiros registros de mitificação, né, do ser humano, do Homo sapiens, a partir do homem de Neandertal, eles estão presentes em termos de sepultamentos dos seus mortos. Mas vejam, até então, nenhum outro bicho sepultava literalmente os seus mortos. Esses seres começaram a não só sepultar, como a sepultar com utensílios, né? E este é o ponto em que a mitificação começa. Eu não vou adiantar isso, porque a gente já vai chegar lá, mas é aí que um certo movimento narrativo começa a surgir, exatamente porque o ser humano começa a se conscientizar, por causa do cérebro dele, ele começa a ter consciência muito maior do seu entorno dele, só que ele não tem conhecimento prévio. Então, em muitos instantes, ele vai se assustar. Outros bichos sentem a morte. A gente sabe disso, mas eles não sabem a morte. Né? A gente começar a entender, falar, nossa, isto é morrer, né? Aquilo, com certeza, é muito produtor de ansiedade. Né? E aí a gente percebe que, inicialmente, há um desejo de contar uma história sobre a morte, e nós vamos ver adiante, no sentido de evitar a morte, no sentido de transformar a morte numa continuação da vida. Porque se hoje já é difícil para o ser humano lidar, ainda é difícil lidar com a morte, imagine um ser que está, como diz o Campbell, despertando conscientemente, ele começa a tomar ciência daquilo, que ele vê outros que morrem, ele começa a sentir que ele também vai morrer, tá certo? Coisas que outros bichos não fazem, essas ligações, e certamente há muito medo, né? E há uma busca por driblar essa morte. Né? Nessa imagem, o que nós temos? Do lado esquerdo, o lado esquerdo ele é real, tá? Ele é um dado real, é um fóssil, é um casal fóssil, né? Extremamente antigo, né? Cerca de 50 mil anos antes de Cristo. E este casal, ele foi enterrado se abraçando. Eles estão um frente ao outro, né? Numa espécie de promessa de união, de permanência de união, né? E a gente vê que as pernas estão também abraçadas, não, empernadas, né? Não sei, que a gente abraça com os braços e emperna com as pernas. Então, a gente vê aqui, né? É uma forma, talvez dois seres que tenham morrido juntos, enfim. Do lado direito, a gente está vendo aqui também, esse é uma gravura, né? Uma certa ritualização, né, do morto que está sendo sepultado, existem flores ali, né? Então, assim, há aí uma ritualização ligada à morte. Qualquer ritualização já é um ensaio mítico mais aprofundado, né? Muito bem, aqui eu precisaria eu mesma enxergar o que está escrito, porque eu não consigo. A vida que não pode. Vocês podem ler para mim o que está escrito aí que eu não consigo? A vida que não pode. A vida que não pode acabar, a luta para vencer a morte. Isso. Então, opa, desculpe. Exatamente. Aqui eu tenho um caso típico, que é um morto, né?
alguém morto enterrado com utensílios. Veja, a gente sabe que no Egito, né, o faraó, tal, quando ele morria, né, a gente tinha ali, muitas vezes iam escravos lá para a tumba dele, e vários utensílios, mas isso já é muito mais atual. Aqui eu tenho realmente pré-história. E aí, basicamente, qual é a narrativa que está implícita aí? E que a gente sabe que ela vingou, né? Porque na antiguidade isso era muito comum. O indivíduo ele será enterrado de uma forma cuidada, porque na outra, e ele é enterrado com utensílios, porque na outra vida ele vai usar esses utensílios, tá certo? Ele iria utilizar. E essa é uma forma, justamente, de driblar a morte. Ou seja, ok, eu paro aqui, mas eu vou continuar lá. Então, é uma sanha incrível que naquela época só podia se expressar de uma forma emocional através do mito. Mas era uma sanha de não deixar a vida acabar, né? E justamente começar a narrativizar a morte, né? Gerando outras vidas. Tá? Então, basicamente, gente, essa é a origem, tá? A origem do processo mítico humano, né? Ele vai estar, o ser humano, ele vai estar lidando com duas coisas fundamentais e que são faces da mesma moeda, que tem uma força imensa, a vida e a morte. Porque quando eu penso na morte, eu também penso na vida, né? E era essa percepção que estava em jogo. Então, esses são os primórdios, né, da vivência mítica. É a mitificação da morte e também da vida, nesse sentido, ok? Bom, aqui eu vou ler um texto só para que vocês, vamos dizer assim, para que a gente possa criar uma cena. E aqui, mais do que nunca, eu peço para vocês verem o que vem à cabeça de vocês, as imagens que vêm. Vocês podem ler também. Eu vou ler só para que a gente conduza. À medida que a consciência cerebral evolui, os seres humanos percebem mais que são atirados à vida, como disse Heidegger, e também percebem limites na natureza. Não apenas vivem, mas percebem que vivem, como também percebem que morrem através dos outros que veem morrer. Símbolos e metáforas começam a construir visões particulares de um mundo monumental. Os homens começam a produzir lentes internas com as quais vão significando a realidade em torno. Seus significados, sem que eles percebam, passarão a estar lotados de humanidade, pois que os seres humanos começam a imprimir suas próprias lentes sobre o mundo externo, sem darem por isto. As imagens que os homens veem e sentem dentro de si são projetadas sobre o mundo externo, que passa a ser por elas definido. Nossa humanidade está em todas as nossas definições, em todos os nossos sentidos. Enxergamos o mundo que precisamos enxergar, de acordo com quem somos, de acordo com a nossa natureza, nem mais nem menos. As narrativas humanas começam nessas imagens significativas, a que chamamos mitificações. Nossos sentidos fazem a seleção do mundo que definiremos como nosso. Ok? Nesse sentido, né, a gente começa a ver aquilo que no princípio mitológico humano se chama animismo, né? Que é o ser humano projetar para a natureza a sua semântica interna, os seus significados. E isso é muito importante, por quê? Porque com isso, cognitivamente, o ser humano aproximou a natureza dele.
Ou seja, quando ele joga significados dele para fora, é uma forma dele puxar a natureza, que é monstruosa, é enorme e tal, ele aproxima essa natureza dele. Não há dúvida de que é uma grande sacada cognitiva, e ela é mítica por excelência. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo, vamos dizer, se vocês podem concordar, depois a gente vai falar sobre isso. Mas é algo que não é pouca coisa isso, né? Não é dizer assim, não, porque mito é qualquer coisinha. Não, não é, né? Vamos seguir? Que a gente não tem muito mais aqui. Muito bem. A aurora do mito e o tabu da morte. Então, aqui é mais uma síntese. O homem se torna consciente de que vive e de que morre. Né? Como diz Campbell, ele desperta para o mysterium tremendum do ser. Isso fala o Campbell. Ou seja, imagine você, um homo sapiens, recém-saído, né? Você chegou no sapiens agora. Você não sapiens quase nada, né? Você chega, tem aquele lugar enorme que tem tempestades e papapá, né? Aquilo, para quem não tem nenhum a priori, é o que o Campbell bem diz, é um mysterium tremendum. E é do ser. Por que é do ser? Porque se eu começo a perceber a vida e a morte, intuitivamente ou implicitamente, eu estou entrando em contato com o conceito do ser. Eu posso ser lá homem das cavernas, mas eu estou fazendo isso. Eu estou chegando perto de um sentido elaborado, que é o sentido do ser das coisas, que é o ser e não ser, né? Porque eu vou ser até deixar de ser. Né? E isso sem praticamente ferramentas cognitivas. A única que eles estavam criando naquele momento e que foi fundamental, e ainda é hoje, o mito. Né? Então, diante da morte, uma necessidade extrema de garantir a vida. O mito começa a dizer como a vida é e também como a morte é. A morte como uma continuação da vida. Esse é um legado que vem desde os primórdios do Homo sapiens, que, antes de mais nada, acusa o desejo desesperado do Homo sapiens, né, de não morrer. Ele não quer morrer de jeito nenhum. Né? Então, ele precisa transformar a morte numa continuação de vida. Né? Isso acontece desde o início. E aqui, embaixo, né, tem algo que eu acho que é de primordial importância, que que a gente tem que se conscientizar, e isso tem a ver com o valor do mito, que o mito foi a primeira forma de conhecimento humano. Tá? O homem começou a conhecer através do mito. Né? E, mais uma vez, eu digo, isso não é pouca coisa. Tá? O ser humano, ele foi criando conceitos, ele foi criando mecanismos e pensamentos através do mito, porque na época era a única coisa da qual ele podia se servir. Né? Bom. Então, aqui, gente, por que, né, há essa ênfase no mito como forma de conhecimento? Eu coloquei alguns trechos, né, do Campbell, que eu acho que ajudam a gente a organizar o que a gente falou até aqui, tá? Quer dizer, esse processo, em termos mais mitológicos, né, vamos dizer assim. Então, primeiramente, é do Campbell essa fala. Toda mitologia em funcionamento é uma organização de visões. Né? Então, quando eu tenho visões, é porque eu tenho percepções, e eu quero dizer, o grupo, o ser que vai produzir miticamente,
ele vai organizar visões, percepções de mundo, né? A outra fala, estas coisas, mundos e deuses metafóricos, não constituem lugares nem indivíduos, mas estados do ser perceptíveis em nós. Então, é o Whitman citado pelo Campbell. Aqui a gente entende muito bem vamos dizer assim, a que metáfora realmente se refere o mito, porque o mito é metafórico. Na verdade, ele se refere a estados internos, sensações internas, definições internas, né, nossas. Ou seja, esses mitos, eles falam das nossas profundezas, né, basicamente, e usam metáforas para isso. Aí, falando nela, né, metáfora, a língua nativa dos mitos, que é o Campbell diz isso. Mito é um conhecimento que se sabe e que se sente, né? Eu acho que isso, quer dizer, já que ele é uma forma de conhecimento, vale a gente se lembrar disso. Ele é um conhecimento que eu sinto e que eu sei, né? Quando a gente vai, por exemplo, aplicar um mito em terapia, isso é fantástico, porque a gente pode trabalhar com os sentimentos que esse mito traz e também com o significado deste mito. Então, é bem isso, né? A metáfora aqui, né, só para a gente esclarecer, ela é sempre uma representação simbólica. Eu uso uma imagem no lugar de outra, sempre com base no que há de comum entre as duas. Então, eu posso usar uma pela outra. Ok? Tudo bem aqui? Bom, em vista disso, assim, o Campbell, ele fala das 4 funções do mito, e eu achei que para essa introdução, né, eu acho que é bem útil, né, porque isso vale desde o começo, né? Então, ele diz assim, o mito tem uma função mística, né? Lembrando aqui, gente, que o místico tem a ver com mistério, tá? A palavra místico, ela tem a ver basicamente com o mistério, é algo que eu quero saber o que é, mas eu não sei. Então, função mística é de revelar e tentar decifrar o mistério do ser, quer dizer, basicamente, do ser das coisas, mas inicialmente isso começou a ser o mistério da vida e da morte. Da vida com tudo que essa vida tem e da morte com o que a gente não quer dela e do que a gente não sabe dela, né? Então, essa seria a função mística, que até certo ponto, gente, é uma função de dar conforto emocional para o ser humano, especialmente o inicial, né? Quando você explica mais essas coisas, é uma chance maior do ser humano sentir menos medos, ok? Aí nós temos uma função organizatória, que aí até está entre aspas, porque a fala é ipsis literis dele, apresentar uma imagem consistente da ordem do universo. Ou seja, realmente o mito organiza percepções, não há dúvida nenhuma, porque organizar percepções é algo que o nosso cérebro de Homo sapiens começou a ser capaz de fazer. Tá? Ele vai organizar coisas que lá fora elas não estão organizadas. Quem organiza somos nós, para que a gente possa lidar com elas, né? Função social é também uma função organizatória, mas aí num sentido um pouco menor, que é de respaldar a ordem social do grupo humano em que determinado mito nasceu. Então, assim, você tem um grupo social que vai gerar algum mito ou alguns mitos com os quais esse grupo vai se identificar. E isso vai dar um respaldo emocional para esse grupo, né? É uma forma tanto de essa ordem, vamos dizer, de manter a ordem dessas pessoas e também para que elas se sintam
unidas, né? E, finalmente, essa função que o Campbell ele coloca, né? Que é a função evolutiva, ela tem um sentido, vamos dizer assim, mais pleno para indivíduos do século XX para frente, ou talvez um pouquinho antes, né? É a função evolutiva de guiar a pessoa em seu processo de individuação, ajudando-a a compreender e não, a compreender o seu próprio caminho existencial. Lembrando que o Campbell realmente é um mitólogo extremamente junguiano. A gente sabe isso que fez da mitologia dele algo tão singular, né? Então, estão aí as 4 funções, né, do mito, e que, de modo geral, elas estão presentes sempre, né? Mas essa 4ª e última, ela é mais fácil de se praticar realmente a partir do século XX, né? Por fim, eu pus aqui uma frase que eu também acho bárbara, do James Hollis. O James Hollis é um analista junguiano que eu brinco muito porque ele, para mim, é um mix formidável entre o Jung e o Joseph Campbell. Ele é um mix, ele é sensacional. Então, ele diz assim: somos criaturas imaginais. Por meio das imagens, o mundo toma forma para nós. E podemos, por outro lado, dar forma ao mundo e torná-lo consciente. Então, essa história que mostra o que esses mitos iniciais do ser humano, né, essas imagens fizeram. O ser humano sentiu coisas, né? Ele percebeu coisas e sentiu coisas. E criou certas imagens inconscientemente, quer dizer, involuntariamente, perdão. E aí ele projeta essas imagens para fora. E quando ele projeta essas, porque assim, veja, ele é tocado, né? Ele é inseminado pelo mundo com as imagens do mundo, né? Que o mundo entra em nós. Quando ele entra em nós, a gente reage, porque a gente tem a nossa própria forma de reação. E a gente forma uma outra imagem. E, de repente, a gente vai ler esse mundo com essa nova imagem. Então, é nesse sentido que eu acho brilhante o James Hollis dizer somos seres imaginais, né? A gente fica com essa assim, imagem sobre imagem. No fundo, nós somos assim, ou como uma luneta, ou como, né? Quer dizer, são várias lentes que vão se colocando e o resultado final é o que você percebe, é o que você vê, né? Bom, esses aqui são as obras, né? Os 3 livros que basicamente deram aí uma sustentação para esse nosso encontro, né? Eu acho legal a gente mostrar, porque a mesa redonda tem um pouco também essa função, né? Da gente de trocar, né, as fontes da gente e tal, né? Então, vejam bem, essa era a apresentação que eu queria fazer, meio para instigar, né, algum tipo de pensamento. Eu vou parar com o compartilhamento. Tudo bem, gente? Posso parar? Tá. Ok. Muito, muito bom. Então, agora, né, eu gostaria de abrir aí para vocês, né, no sentido de ver, assim, inicialmente, que vocês contassem o que imagens surgiram dentro de vocês ao passar. Foi muito rápido, eu sei, é uma apresentação rápida, né? Mas ao entrar em contato com
essa fonte inicial, né, dos mitos. Pode ser que até tenha gente que já soubesse disso, mas de qualquer forma a gente entra em um clima, né? Então, a ideia é ouvir aí vocês, né? O que veio à cabeça de vocês quando viram, ouviram, ou no todo, ou porque vocês viram alguma parte, né, em particular. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem é que vai falar? Eu gostaria que todos falassem. Bom, eu posso começar, tá? Ótimo, então fala. Eu posso começar. Essas imagens me trouxeram, Vânia, uma conexão com uma pesquisa que eu fiz inclusive sobre o universo feminino, né? E nessa pesquisa eu pesquisei muito um filósofo chamado Georges Bataille, e um livro que ele fala sobre o erotismo. E quando eu via as imagens dos mortos enterrados, né, Bataille, ele fala que naquele momento, e é o que você falou, até me ligou muito a essa coisa da aproximação da natureza. Bataille fala que quando nós começamos a enterrar os nossos mortos, nós também nos desligávamos da natureza no sentido de fazer com que a natureza passasse a nos servir. Então, Bataille fala que nós deixamos de fazer parte, né, para fazer uso da natureza, fazer esse uso da natureza. É verdade. E aí que nós nos perdemos, e vem a religião também para ajudar com que essas interdições permaneçam, né? Quais que são as interdições? A morte e o erotismo, né? E religião, a palavra religião quer dizer religar, o religare, né? Que é essa religação com essa natureza perdida. Então, eu acho que essa coisa da gente, do mistério e do mito, ela traz uma busca nossa muito forte com essa ligação, com essa coisa que é a nossa natureza, né? essa parte com a natureza. Então, foi essa imagem que me veio e eu gostaria de colocar ela para o grupo. Perfeito. Parece que você, só para a gente ver aqui, né? Parece que você olhou um significado específico para a interdição que é menos natural, né? Ou seja, eu separo certas coisas que elas até deixam de ser naturais, né? Algo assim. Sim. E aí você querendo a natureza. Perfeito. Quem mais? Quem mais vai falar o que sentiu, o que veio à mente e tal? Abre o microfone, peraí. Abre o microfone. Isso. Ele está fechado ainda. Não está saindo a voz, Renata. Será que é o fone? É o fone, Tenta tirar o fone e usar sem fone. Porque ela já falou antes, né? Falou. Você está nos ouvindo, não está? Você está nos ouvindo? Se você desconectar o fone, você consegue usar o seu áudio aí?
A Não, gente não está ouvindo. não. Então, vai tentando aí, Renata. Vamos para o próximo aqui. Quem Qual a mais vai próxima? falar? Quem mais vai falar? O computador da Renata travou. É. A gente espera. Tiago. É isso aí. Vamos lá. Vai lá, Tiago. Podem falar sobre isso ou podem falar alguma... Enfim, qualquer coisa que venha, né? No momento, qualquer coisa que passe e que seja... Você fala, Tiago. Tava com um probleminha no microfone que também resolvi. Eu Resolveu. queria deixar para falar por último, porque, né, para não influenciar ninguém, mas foi muito interessante que eu também iniciei a minha jornada como líder dos encontros, dos grupos aqui, bem nessa sua perspectiva também, de trazer esse resgate histórico, né, ancestral, de onde que a mitologia vem, né? E eu, na época, eu li o livro Sapiens, Uma Breve História do Tempo, que é de um historiador israelense, que é muito interessante também, que ele atualiza o campo, ele apresenta muito dessas questões, além desses livros que você apresentou, tanto na Máscara dos Deuses, a mitologia primitiva, que é um livro fascinante do campo, que ele vai tratar só desse tema, de como eram essas primeiras organizações simbólicas desse ser humano primitivo, né? E que nem você colocou muito sabiamente, a gente perceber que biologicamente somos os mesmos, temos o mesmo corpo biológico que esses nossos antepassados de 200, 300 milhões de anos, que começaram a desenvolver essa percepção simbólica, de ter essas relações, né? Eu fiz um curso recentemente na Palos Atenas com o Dr. Camilo, e aí foi muito interessante que ele falou também desse tema da gente tentar imaginar as primeiras relações com a morte, quando o ser humano começou a ter a compreensão e a dimensão do que é a morte, né? Porque hoje a gente, apesar, é muito interessante também que a gente está num momento de pandemia e esse rito de, né, a gente viu várias imagens dos ritos fúnebres não poderem serem feitos, não estarem sendo feitos da maneira que deveriam, né, por causa do isolamento, e tudo mais, e como que a morte ficou banalizada, virou só números e tal, e como que isso continua sendo algo que é a nossa origem ali, como esse pensamento que vai nos estruturar como espécie, e como até hoje ele ainda continua sendo algo que ressoa, né? A gente está aqui no Zoom, mas a morte continua sendo essa grande fronteira, né, do desconhecido, né? E como que é importante para a gente esses rituais, né, essa manifestação ritualística dos mitos e dos símbolos, né? Enfim, viajando aqui, filosofando. Não, mas é isso aí, é o que puxa, é o que a gente é o que vem, porque justamente cada um de nós tem uma série de coisas dentro que elas são meio bocas, né? Elas agarram coisas lá fora e trazem diferentemente, né? Cada um de nós é único, né? Então cada um é chamado por certas coisas, repara mais em certas coisas. Essa que é a beleza, né? Muito bem, muito bem. Eu vou deixar outras pessoas falarem, mas esse tema é sempre um tema que eu A gente gosto gosta. de ficar falando o tempo inteiro. Claro, mas é para isso mesmo. É para isso. A gente está aqui para isso mesmo, né? É isso aí. Eu gostaria de ouvir as pessoas, a menos que elas se sintam coagidas. Aí não, aí tudo bem. Porque eu acho legal que a gente possa ver, Você né? Está assim, nos coagindo. Hã?
Eu Você estou? está nos coagindo. Estou, é verdade. Também, Então né? tá bom, então eu vou. Então, Não, é brincadeira, é brincadeira. Eu vou fazer um comentário pequeno só. Quando você passou o começo, né, da sua apresentação, trazendo a figura da espécie, né, do Homo, chegando até o Homo sapiens, né, que aparentemente depois do Neandertal, a segunda espécie a ter consciência, né, de si mesmo, a se perceber. Então, eu, sei lá, me coloquei nessa trajetória que você fez, eu me coloquei no lugar, né, desses Homo sapiens, desses Neandertais, se percebendo no mundo, e essa percepção deve ter trazido assim sensações avassaladoras, né? Quase que impossíveis de se lidar, né? Perante um universo tão imenso e uma natureza imensa e muito mais selvagem e grandiosa do que a de hoje em dia, né? Então, eu penso que nessa sensação avassaladora, o começo da simbolização do mito me parece assim que até foi tipo um mecanismo de defesa do Homo sapiens, né, do neandertalenses, para lidar com essa sensação de ser um ponto no meio no meio de um todo que não se sabe, quer dizer, agora se sabe um pouco mais, né? Mas na situação do Homo sapiens assim, é se sentir um ponto, uma partícula dentro de uma coisa, de uma imensidão. Então isso, sei lá, é um susto muito grande, né? É uma coisa muito enorme e densa para se lidar. Acho que isso perdura um pouco até hoje, né? eu acho perfeito, acho que você está certíssima. É a minha bióloga, você sabe, você é a minha bióloga. Não, mas eu acho é isso mesmo, né? É uma sensação que eu tive, né? E ela é meio brutal, lá né? Sapiens, lá no começo, né? Lá no começo, né? Isso. Descobrindo as coisas, né? Exatamente. Percebendo, né? É por isso que o Joseph Campbell, ele fala no Mysterium Tremendum, que, aliás, eu não tenho certeza absoluta, não sei se a Rê pode se lembrar disso, eu acho que ele está usando uma expressão junguiana, porque o Jung, eu não gosto de frisar, porque eu não fui checar, mas pelo que eu me lembro, quem traz pela primeira vez essa expressão mysterium tremendum, que é o que a Marisa estava dizendo, pensem, né? Quer dizer, algo completamente fora da nossa existência. Você com um cérebro, você é menininha, porque afinal todo mundo, ou menininho, sem dúvida, né? Ou menininho, você pensa um pouco, você tem uns 5 anos, e aí quando você crescer, você vai continuar a ter um conjunto de conhecimentos quase como se você tivesse os seus 5 anos. Então, tudo é enorme, é um mistério tremendo mesmo, é isso mesmo, eu acho é isso aí. Muito Vânia. obrigada. Vânia. É que você travou. Desculpa, o teu som. eu travei. É que eu fico tão excitada com esse mistério tremendo. Fala, ao ver, né, assim, o meu olhar foi muito no olhar já daqui, né, olhando lá. Então, não sei, o que me chama mais atenção é essa perspectiva da transcendência, né, de um animal, né, sair do mundo natural e conseguir transcender, ganhar consciência e começar a ter percepções que a gente pode chamar assim mais elevadas, não sei, né? Sim. No sentido do além. Mais complexas, talvez. Mais complexas. E mais ainda, a questão transcendente mesmo, né?
sabe, o que leva a gente, por exemplo, a chegar aqui e escutar uma música instrumental, que é uma orquestra, e como isso arrepia a gente, né? Por exemplo, eu tenho um filho que ele tem dificuldade para dormir, e eu descobri que música clássica, ele chora de emoção e dorme, depois de eu ter tentado de tudo, por exemplo, né? Então, no sentido de que, para além dessa visão também do medo da morte e da defesa, também numa perspectiva dessa capacidade desse homem conseguir alcançar algo mais que ele não vê, que transcende essa matéria, mas que ele percebe. Assim, que eu acho que assim, percebe de fato, entende? Para além de uma defesa. É o sair do mundo material. Ele né? cria Naquele um pouco. momento, dessa forma. Ele cria um pouco, é nesse sentido que você está falando, ou seja, ele percebe porque ele próprio está moldando também aquilo. Então, ele acaba criando. É isso ou não? Eu acho que não. Acho que a minha visão é um pouco, talvez, a questão dos universais, sabe assim? É uma questão de que, claro, se a gente for discutir os a priori, as fundamentações teóricas, aqui a gente se perde. Sim. Eu estou falando assim da minha sensação, talvez baseada nas coisas que eu conheço dessas coisas, né? Mas assim, como é para falar de sensações, eu acho que para além do criar, sabe, Vânia? É um diálogo mesmo entre a consciência se elevando, porque ele começa a ter a consciência de que ele existe, de que ele morre, né? Então, a minha percepção, para além das coisas que eu já li, e também por elas, eu acho que é algo para além do criar e para além da defesa, mas isso inclui essas coisas também, né? Inclui. Mas é uma questão mesmo de transcender, é como se tivesse algo além e ele consegue perceber questões mais sutis, né? Então porque e aí começa a criar as imagens e os mitos ocidentais que são similares com os orientais e que entende? Que aí a gente já começa a falar dos universais, de que talvez eles transcendam para um sentido único entre aspas. Certo. Então, para mim fica mais esse registro, né? Muito bom. Muito bom. A Rê vai falar ou não? Então, fale. Deixa eu falar, então. Eu achei interessante o que a Sô colocou agora, porque era bem o que eu estava sentindo. Você está o tempo todo transcendendo essa realidade concreta aqui. Então, você consegue sentir até um bem-estar com determinadas situações. Por exemplo, a questão da morte, a hora que você começa a estudar mais Thanatos, Plutão, né, o Hades, você vai vendo os vários compartimentos e tudo mais, é lógico que simbólico, né? Mas você tem uma sensação de que há muito mais coisas a serem descobertas sobre o ser humano, sobre a nossa psique, o que nós estamos sentindo, e isso vai dando uma sensação de bem-estar muito maior. Né? Eu acho que você não fica não há tanto medo, é algo assim, que nós não temos ideia, é um mistério tremendo mesmo, a morte, mas eu acredito que você começa a ter uma percepção e uma sensação de não estar só. Essa é a questão mais forte na mitologia. Né? Você começa a estudar e você vai vendo, quando você vê vários mitos, né? Então você vai ver vários dilúvios em todos os povos, tem mitos iguais, com nomes diferentes e tal. Você diz, não, a gente não está sozinho, nós estamos num caminho para aprender cada vez mais, para nos conscientizarmos mesmo, né? Expandir a percepção, a visão das coisas. Eu acho que é isso que passa, um conforto emocional interno muito grande pela mitologia. É o que passa por mim. Muito bom. Que legal, que legal. Só pena aqueles que não podem falar, né? O Rodrigo e a Renata que não puderam. Eu tenho muito essa experiência de ou colocar textos, assim, para
para deixar as pessoas associarem livremente, são associações livres, e costuma ser muito rico para todo mundo, né? Porque é uma coisa muito genuína. Né? Agora, eu não posso deixar aqui de anotar um fato que dessa consonância entre as duas piscianas que estão aqui, porque a Sorandra é pisciana também, e você é pisciana, então eu acho um barato, né? Porque essa coisa assim, o lado que foi ele tem muito a ver, né, com o signo de peixes. Eu não sei aqui se tem mais algum pisciano, eu sei que esta é uma capricorniana, mas os outros eu não sei, né? Você é o quê? Você é o quê? O Tiago é o quê? Eu não estou ouvindo. Ele perdeu o som. Eu? Agora foi o som? Alô? 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 Escutando? Tô. Eu sou pisciano também. Ah, é um pisciano também, olha lá. São três. Também. Os piscianos tradicionalmente gostam muito de mitologia, né? Então, mas é um barato, né? Eu acho, eu curti muito de poder ouvir. Eu acho que é muito prazeroso, né? Eu agradeço a vocês que falaram sobre essas coisas que vêm, porque eu acho que isso é muito vivo, eu acho que isso é uma reedição constante do que já foi lá atrás, né? Só que lá atrás, realmente, ela era aquela coisa tremenda, né? Mas, agora, mesmo nós temos momentos tremendos também. Quer dizer, não é porque a gente já está aqui no século XXI, eu acho que a gente não tem esses momentos que você não sabe direito, né, o que você vai fazer e tal. E justamente a gente vê como essa situação mítica, ela nos ajuda, né? Ela vai organizar muitas vezes coisas que estão espalhadas, né? Então, eu acho que é isso. Bom, eu gostei muito desse início, porque a gente tem que iniciar por algum lugar, né? Então, eu acho que aí a gente já faz o debut, né? E eu queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa, porque acho que aí a gente pode encerrar, né? A menos, eu não tenho uma pressa, mas eu acho que a gente já conseguiu, né? Não sei, vocês acharam legal de participar? Como é que foi isso? O feedback de vocês? Valeu? Foi útil? Foi agradável? Ou foi tremendo? Todas essas coisas. Foi útil, foi agradável, foi tremendo, e é só o começo, né? Eu espero que visto, sim. conforme a gente for com prosseguindo, certeza. né? Então as coisas vão ficar mais tremendas ainda, né? Quando a gente fez a reunião de líderes, que até o Tiago ele participou e tal, eu cheguei a falar que, assim, originalmente eu gosto muito de encontros presenciais, só que os encontros online, eles são muito acessíveis, né? As pessoas participam onde quer que elas estejam, né? Sim. Então eu acho que é isso. Logicamente, eu vou me treinar, né? Eu fiquei com medo de que as carinhas ficassem em cima, mas quer dizer que para vocês não ficaram ficou perfeito. do slide. Ficou perfeito.
Você pode mexer a janela também, a janela das carinhas, o zoom dá a opção de serem mostradas de diversos modos. Sim. Então, você pode mostrá-las em maior número, em menor número, Certo. e mexer, a janela fica meio flutuante. Você pode colocar ela no canto direito da tela, ou até fechar ela totalmente. E aí você só fica no slide, escutando a sua voz, narrando. Ah, tá. Depois você pode abrir de novo, e aí aparecem as faces das pessoas. Então, estava perfeito, não atrapalhou nada. Ah, então Pode ficar tranquila com relação a esse aspecto, que a apresentação foi muito bem. Ah, então, muito, muito bom. Então, bom. Acho que a gente pôde conversar um pouco aqui, pelo menos, né? Eu agradeço muitíssimo. Foi um prazer enorme. Pode falar, Tiago, à vontade. Eu queria acrescentar um livro na sugestão da Vânia, que é um livro do Campbell, que eu acho que é um livro muito interessante, mais fácil de ler do que o Máscara dos Deuses. São os 4 volumes lá, que são mais densos, mas tem um livro que chama Mitologia através dos Tempos, que é da Cultrix, se eu não me engano. E aí é um livro que... É aquele vermelho, eu sei. Quer dizer, o meu vermelho. A edição antiga é a vermelha e tem um desenho e tal. A atual é preta. E ele é um livro que, os primeiros capítulos, claro que tem atualização já de algumas coisas que, quando ele escreveu, as descobertas antropológicas e geológicas já foram revisitadas, mas ele traz esse início da mitologia, então é muito interessante, e ele fala também das funções, é uma bibliografia complementar e de fácil acesso, porque ela é uma transcrição de uma palestra dele. Então é uma linguagem muito acessível, que o Campbell, eu não sei se vocês fazendo um pouco de propaganda do Campbell, porque eu sou realmente fã dele. Claro, sem dúvida. Ele falando é uma coisa mágica, assim, encantadora e é um grande mestre mesmo. Então, esse livro é um livro muito fácil porque é a linguagem litoral dele. Então, é um livro bem interessante para complementar, e quem quiser aprofundar mais uma leitura sobre esse tema que a Vânia apresentou tão bem para a gente hoje. Não, mas é muito bom mesmo. É um livro fantástico. É isso aí. Vânia? Sim, querida, diga. Eu estou vendo aqui nos comentários a mensagem da Juliana. Então, vou ler, né? Porque ela não está podendo falar. Ela colocou. Agora que meu chat voltou. Por algum motivo, não consigo nem desbloquear vídeo e áudio. Para mim, todo mundo novo. Isso. Mas que me faz querer pesquisar mais a respeito. Obrigada. Oba! Que bom, Agora que eu abri aqui o meu chat, eu não tinha aberto. Isso eu sabia fazer, é que eu fiquei muito entretida aqui na tela e não abri, é verdade. É isso mesmo. A Márcia também, ela disse que lá onde ela estava ruim. E o próprio Rodrigo explicou aqui. Perdão, Rodrigo, eu sempre abro o chat, hoje eu não abri, porque eu estava envolvida nesse mistério tremendo. Mas que bom, que bom. A gente fica envolvida com as imagens, né? As imagens chamam mais a gente. Né? Fica envolvida com as faces e perde o escrito, né, Vânia? Exatamente. Já aconteceu comigo também. A gente acaba indo, só fica e vem um que vai falar, e você abre o microfone, fecha o microfone. É isso mesmo. Mas eu acho que foi assim, para mim foi muito bom também, né? Porque foi a primeira vez que eu fiz um negócio com mais gente. Não é assim algo tão... É simples, mas, por exemplo, quando a gente está num lugar, né? A gente tem eu tenho mais prática, né? De estar numa sala e as pessoas ficam ali. Agora, aqui você quer saber se está tudo ligado, se você ligou, se você não ligou.
Então, valeu. Tem que se preocupar com uma série de outras coisas, né? Porque exatamente. São muitas pessoas, então um está mudo, o outro está sem vídeo, o outro está escrevendo no chat. Então, é um pouquinho mais complicado, talvez, do que de gerenciar o presencial, né? Exatamente. Saibam que vocês foram usados. A única coisa que eu já estou sabendo mais é fazer curso. E aí é muito mais fácil, porque você só é aluna, você fecha quando quer. Agora, assim, você precisa dar conta, ouvir todo mundo e tal. Mas a gente aprende, né? Mas foi bem. Os Homo sapiens... Com cada vez mais treino, a gente vai se aprimorando, a gente vai melhorando, né? Exatamente. Muito bom. Renata, a próxima vez, quero ouvir você falar, porque você falou um pouco. Lembra? Como diz a Marisa, eu estou coagindo todo mundo. Eu digo que eu sou persuasiva. Bastante. Ai, gente, muito bom. Agradeço. Um beijo enorme para todo mundo. E vamos... A próxima já tem data marcada, eu já vou mandar para vocês. E provavelmente eu vou fazer algumas experiências, entendeu? Okay. Dessa vez eu fiz uma apresentação inicial, talvez a próxima eu faça uma parte... Isso aqui é tudo gente que quer vender coisa, que ódio, no celular. Mas, enfim, pode ser que, assim, como eu estou sentindo, né, a forma que vocês ficam, tal, pode ser até que eu faça em partes, a gente põe uns 2 slides com texto, com imagem, a gente conversa, depois vê mais para não ficar uma coisa direta. A gente vai experimentando. Tá? Okay. E vocês podem me dar o feedback também, que, assim, sobre o que é mais gostoso e o que não, que a gente vai arrumando. Tá bom. Eu agradeço. Foi um prazer estar com todos vocês, conhecer outras pessoas que também convivem com a Vânia. E sempre é um prazer ver você, né, Vânia Marinelli? Então, e o meu de ver vocês todos. De poder participar desse evento, e agora a gente aguarda o próximo. Viu? Com certeza. Boa noite a todos vocês e até beijo. mais. Tchau, Vânia. Um beijo. Tchau, gente. Tchau para todo mundo. Rê, Rodrigo, Tiago, Renata e Sorandra. A Sorandra está lá no Rio, por isso que... Por isso que eu estou feliz que aí eu posso participar, né? Sou pelo Zoom. Tá bom? Gente, foi o maior prazer, viu? Até a próxima. Tchau.